Nesse vídeo eu quero demonstrar um teorema bastante interessante sobre polinômios, que diz o seguinte: se um polinômio com todos os coeficientes reais tem o número complexo z como raiz, então o conjugado de z também vai ser raiz desse polinômio. Então vamos enunciar isso um pouco melhor. Se eu tenho um polinômio p de x qualquer, vamos escrever aqui um polinômio qualquer, a n vezes x na n mais a n menos 1 vezes x na n menos 1 mais etc. Até chegarmos, os expoentes vão diminuindo até nós chegarmos no a1 vezes x na primeira potência, não precisamos escrever primeira potência, mais a0 vezes x na 0. X na 0 é 1, então também não precisamos escrever. Isso talvez para você não pareça um polinômio, mas na verdade isso aqui é um polinômio. Eu tenho x sendo elevado a expoentes naturais, até tenho que escrever aqui o n pertence aos naturais. E esses an menos 1, daí eu teria aqui o an menos 2 aqui no meio, daí até chegar no a1 e no a0, são os coeficientes, são os termos que multiplicam o x. E nós vamos supor que todos esses coeficientes são reais. Todos os coeficientes são reais. Um polinômio pode ter coeficientes complexos sem problemas, mas para esse teorema, todos os coeficientes vão ser reais. É a hipótese do teorema. E nós sabemos também que z é uma raiz desse polinômio. Então, o número complexo z, podemos até escrever um número a mais bi, onde i é a unidade imaginária, é raiz do polinômio. E claro, o que eu quero demonstrar é que o conjugado, que é a menos bi, lembre-se, conjugado é trocar o sinal da parte imaginária do número complexo, também é raiz. Também é raiz de p de x. É isso que eu quero demonstrar. Então, vamos lá. Eu sei que o número complexo z é raiz de p de x. O que isso significa? Significa que se eu colocar o z no lugar do x, o valor do polinômio vai ser zero. Ou seja, p de z é igual a zero. Agora, o que é p de z? Bom, é só colocar o z no lugar do x. Então, vai ser an vezes z na n mais a n menos 1 vezes z na n menos 1 mais, temos todos os termos aqui no meio, até chegarmos no a1 vezes z mais a0. E isso aqui é igual a zero porque o z, afinal, é uma raiz do polinômio. Agora eu vou pegar o conjugado dos dois lados dessa equação. Certo? Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, então o conjugado do lado esquerdo é igual ao conjugado do lado direito. E agora eu vou usar algumas propriedades dos conjugados. Se eu tenho o conjugado de uma soma, eu posso escrever isso como a soma dos conjugados. Então, eu vou escrever isso assim: o conjugado de an vezes z na n mais o conjugado de an menos 1 vezes z na n menos 1 mais todos os termos do meio, o conjugado de a1 vezes z mais o conjugado de a0 é igual. Qual é o conjugado de zero? O conjugado de zero é zero. Agora eu vou usar uma outra propriedade dos conjugados, que diz o seguinte: que o conjugado de um produto é igual ao produto dos conjugados. Então, basicamente, em cada um dos termos que eu tenho uma multiplicação, eu posso separar e colocar o conjugado em cada um. Então, vai ficar. Aliás, aqui nós podemos até pular uma etapa. Quando eu tenho um número real multiplicando um número complexo, eu posso passar ele para fora do conjugado. Então, como eu disse que todos os coeficientes são reais, ou seja, o an menos 1, o a1, o a0, enfim, e todos os que estão aqui no meio são todos números reais, eu posso puxar eles para fora dos conjugados. Então, eu vou ficar com an vezes o conjugado de z na n mais an menos 1 vezes o conjugado de z na n menos 1 mais, mesma coisa para todos os termos aqui do meio, mais o a1 vezes o conjugado de z mais... Qual é o conjugado de a0? A0 é simplesmente um número real, e o conjugado de um número real é o próprio número. Agora eu vou usar uma outra propriedade dos conjugados, que é a seguinte: eu posso pegar o expoente, se o expoente for inteiro, eu posso pegar esse expoente e tirar ele do conjugado, passar para fora, digamos assim. Então, vou ficar com an vezes o conjugado de z na n mais a n menos 1 vezes o conjugado de z na n menos 1
mais, etc., mais A1 vezes o conjugado de z, ele está elevado na primeira potência, então tanto faz se eu escrevo ela fora ou dentro do conjugado, e mais o A0 aqui, que é o termo independente. Isso é igual a zero. Agora eu pergunto, o que é isso aqui? O que é essa expressão aqui? Isso aqui, na verdade, não é como se eu pegasse o polinômio p de x e colocasse o conjugado de z no lugar do x, porque, afinal, no lugar do x, agora eu tenho basicamente o conjugado de z. Então, isso aqui, na verdade, todo o lado esquerdo da equação é p do conjugado de z. Eu pego o conjugado de z e coloco no lugar do x e vou obter isso aqui. Aliás, isso aqui, o igual a zero, ainda não. E eu sei que todo esse lado esquerdo, que é p do conjugado de z, é igual a zero. Bom, então, se eu coloco o conjugado de z no lugar do x e o valor do polinômio é zero, isso significa que o conjugado de z é raiz do polinômio. É raiz do polinômio. E é justamente isso que nós queríamos demonstrar. Então, só recapitulando, eu disse que todos os coeficientes do polinômio são reais, e eu falei, olha, o número complexo z é uma raiz do polinômio, isso significa que p de z é zero. Daí eu peguei o conjugado dos dois lados da equação, o que não altera o seu valor, porque eu fiz dos dois lados, e daí eu fui aplicando as propriedades dos conjugados até chegar nessa expressão aqui, que na verdade diz que o p de conjugado de z é igual a zero também, ou seja, o conjugado de z é raiz do polinômio. Era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.